Shalom, shalom, povo de Deus, irmãos e irmãs. Chamo-me irmão Terêncio Antônio. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre a palavra de Deus. Mas antes disto, vamos só fazer uma breve oração. Bondoso Deus e Pai, entregamos este momento a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos tomar Mateus, capítulo 28. Quero tomar o versículo 18 e 19 de São Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 19. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Repito. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, aqui Jesus estava a falar com os seus discípulos. Repara que a palavra está a dizer, isto é, as palavras de Jesus, dizendo que é-me dado todo o poder no céu e na terra. E desta feita, estava a ordenar os discípulos para que eles fossem ensinar todas as nações, batizando as mesmas em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, mas antes gostava de adiantar que nós queremos falar a respeito do batismo. E hoje nós sabemos que existem dois tipos de batismos. Nos dois tipos de batismos, temos o batismo por imersão, o batismo por imersão e o batismo por aspersão. Temos o batismo por imersão e aspersão. Eu gostava de tomar o dicionário para definir o que é uma coisa, o que é outra. A palavra imersão quer dizer ato de imergir. Agora, imergir é o quê? Imergir é fazer mergulhar, afundar, penetrar. Ao passo que a aspersão é o ato de aspergir. Ao passo que, repito, a aspersão é o ato de aspergir, que quer dizer borrifar, espalhar líquido em forma de chuva sobre. Amém? Então aqui nós temos a compreensão de uma coisa e de outra. Repara que hoje as pessoas são batizadas ou por imersão ou por aspersão.
são as duas formas em que hoje as pessoas são batizadas. Mas nisto é importante dizer que nós encontramos o batismo verdadeiro e o falso batismo. Implica dizer que entre ambos os batismos há um que é verdadeiro e há um que é falso. Há um que é bíblico, há um que é inventado categoricamente pelos homens, visto que não tem respaldo bíblico. Quando digo que não tem respaldo bíblico, me estou a referir no batismo por aspersão, que é o batismo de borrifar. Este é o batismo que, segundo a ciência, numa pequena pesquisa que fiz, diz o seguinte: o batismo por aspersão não surgiu em um ponto específico no tempo, mas foi uma prática que se desenvolveu ao longo da história do cristianismo, sendo adotada por algumas das denominações como uma forma válida de batismo, especialmente em situações onde a imersão não era viável. Então, a ciência, ela aqui está a alegar, no que acabei de ler, isso é uma pequena pesquisa que eu fiz, que o batismo desta feita, que é por aspersão, eles faziam no pretexto de que não havia meios para eles realizarem o batismo verdadeiro, que neste caso é o batismo por imersão. Eu vi ali alguns relatos que diz que muitas são vezes que eles optavam em batizar deste gênero porque não havia água, porque não estavam próximo de uma água corrente, e desta feita eles adotaram o batismo por meio de borrifar, por meio de fazer esta prática que é chamada também, além de borrifar, espalhar líquido em forma de chuva sobre. Repara que esta prática que eles faziam, na realidade, como disse e repito, não tem nenhum respaldo bíblico. Amém? Não tem nenhum respaldo bíblico. Mas as pessoas faziam essas práticas, a desculpa delas é que não havia meios para que elas realizassem o batismo verdadeiro. Amém? Agora, aqui encontramos também a questão do batismo falso e o batismo verdadeiro. Mas eu gostava, antes de pegar a Bíblia, vai reparar que Jesus Cristo foi batizado por João Batista. João Batista, ele estava a alegar, isto podemos encontrar em Lucas capítulo 3, como também em Mateus, creio eu que seja também o capítulo 3. João, ele estava a dizer que eu, na verdade, vos batizo com água, mas há um que é maior do que eu, este vos batizará com Espírito Santo e fogo, a quem ele dizia que não era digno de descalçar as sandálias dos seus pés. E repara que João Batista estava ali a mostrar que ele na realidade não era Cristo, porque eles estavam a pensar que João Batista era Cristo.
Então João Batista estava a dizer que havia alguém que era maior do que ele não era digno de descalçar as suas sandálias. E este é que batizaria com Espírito Santo e fogo, que na realidade está a se tratar do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo veio para João Batista para ser batizado pelo mesmo. E quando o mesmo chegou até João Batista disse que não era digno de realizar o batismo a Jesus Cristo. Dizia João Batista que era ele que tinha de ser batizado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo lhe disse que era conveniente cumprir com toda a Escritura. Então, aquilo estava estabelecido que João Batista tinha sim que batizar o Senhor Jesus Cristo, porque João Batista era um profeta e a palavra vem sempre ao profeta. Uma vez que a palavra vem sempre ao profeta e Jesus Cristo é a palavra, porque a Bíblia é clara em dizer que no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Repara que desta feita era importante que João Batista realizasse sim o batismo a Jesus Cristo. Mas o ponto que nos interessa aqui não é este. Como estamos a falar do batismo por modo de imersão e aspersão, então eu quero mostrar aqui um aspecto importante. Em São Mateus, capítulo 3, o versículo 16, diz o seguinte: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Então, isso para frisar o quê? Que na realidade o batismo verdadeiro é aquele que é feito por imersão, em que a pessoa mergulha na água, em que a pessoa penetra na água. Este sim é que é o batismo bíblico. Porque o próprio Jesus, que na realidade é Deus em carne humana, quando ele veio aqui na terra, porque Jesus Cristo é Emmanuel, a Bíblia está a dizer em Mateus capítulo 1, que Emmanuel traduzido é Deus conosco, o Deus que estaria conosco, ele veio e também foi batizado. E vê que quando ele é batizado, ele passa no batismo por imersão. Agora, se nós estamos aqui para imitarmos a Jesus Cristo, uma vez que nós estamos aqui para refletir a sua imagem, então é importante que nós façamos aquilo que ele fez. Apóstolo Paulo está a dizer: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, aqui nós não viemos para estabelecer mais alguma coisa. Nós só viemos para cumprir aquilo que as Sagradas Escrituras têm à nossa disposição. Fora disso, não há meio termo no que toca à palavra. O apóstolo Paulo também disse que se um de nós, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, venha e vos prega ou anuncia um outro evangelho diferente deste que temos pregado, seja anátema, seja maldição. O apóstolo Paulo estava a dizer: ainda que eles, os apóstolos, ou um anjo do céu viesse com um evangelho diferente daquilo que era anunciado, era anátema, era maldição. Isto é Gálatas capítulo 1, versículo 8. Agora, com isso quero dizer o quê? Que na realidade esse batismo por aspersão é um batismo que é estabelecido pelos homens, não por Deus.
Logo, implica dizer que é um batismo errado. E sendo um batismo errado, ele não produz os frutos de arrependimento. Porque a Bíblia está a dizer, isto é, em Lucas, capítulo 24, versículo 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que se prega o arrependimento e a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados. Agora, uma vez que em nome do Senhor Jesus Cristo é que se prega o arrependimento e a remissão dos pecados, agora veja uma coisa aqui. O próprio Jesus Cristo, quando foi batizado, ele foi batizado por imersão, não aspersão. A Bíblia está a dizer, São Mateus capítulo 3, versículo 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então, aqui é constatado que Jesus Cristo foi batizado por imersão, não aspersão. Ele mergulhou na água. Não foi uma caneca com água, ou um balde, seja lá como for, que tiraram água e borrifaram na cabeça do Senhor Jesus Cristo. Se você foi batizado deste jeito, meu amado irmão que está a ouvir isto, a Bíblia também mostra que houve alguns que foram rebatizados. É possível sim você ser rebatizado, renovar sim os teus votos com Deus, para que você viva de fato uma vida que é digna do Evangelho. É possível sim. Ainda há tempo para que você faça a correção do seu batismo, uma vez que é constatado por ti, segundo as Sagradas Escrituras, que você foi batizado, mas você foi batizado da forma falsa. Eis a razão pela qual que faz com que não haja arrependimento. Em vez de você ter melhoria, você vai piorando dia após dia. Vê que o falso batismo tem uma grande consequência, porque o falso batismo vai fazer com que você obtenha outros demônios, outros espíritos imundos. Agora, há aqui essa questão também que eu gostava de tomar nota. Nós pegamos Mateus capítulo 28 e tocamos no versículo 18 e 19. Esse versículo 18 e 19, no 18, constatamos que Jesus Cristo disse que lhe é dado todo o poder do céu e da terra, ou vice-versa. E ele estava a ordenar os discípulos, portanto, ide, fazei discípulos. Estava a lhes dizer para irem fazer discípulos. E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este Pai, Filho, Espírito Santo, em São João, capítulo 10, versículo 30, a Bíblia está a dizer: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Primeira de São João, capítulo 5, versículo 7, também diz: porque são três coisas que testificam no céu:
o Pai, a Palavra, o Espírito Santo. Estes três é apenas um. Então, aqui a Bíblia está a esclarecer que o Pai, a Palavra, que é o Filho, o Espírito Santo é um. Na realidade, são títulos que Deus tem, são ofícios que Deus tem, mas isso não faz com que ele seja diferente em função dos títulos que ele tem. Por exemplo, vejamos, você que me está ouvindo, você é pai, você é irmão, você é sobrinho, você é tio. Talvez você diga, não, ainda não sou pai. Você é filho, você é sobrinho, você é primo. Isso são ofícios. O teu nome não é primo, o teu nome não é irmão, o teu nome não é filho. Agora, vamos pegar Atos capítulo 2. Simplesmente vou mencionar Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 2, versículo 38. O apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é o Espírito Santo. Amém? Vê que aqui era a tradução do que aconteceu em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Aqui, quando digo tradução, quero dizer a interpretação, o esclarecimento. Porque a Bíblia, de modo algum, ela se contradiz. Então, se eles tinham que ser batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, por que razão o apóstolo Pedro estava a dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados? Por que razão o apóstolo Pedro estava a levantar essa questão que eles tinham que ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo? Uma vez que em São Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz para eles irem fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora, você me vai dizer que eles compreenderam mal? Não. Em toda a Bíblia, nunca houve ninguém que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca houve ninguém. Vê que você consegue compreender agora também que este é uma questão que na realidade tem acontecido muito nos dias de hoje. Muitas são as pessoas que foram batizadas deste jeito. Meu irmão e minha irmã, se você foi batizado deste jeito, este é o falso batismo. O verdadeiro batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Vimos em Atos capítulo 2, versículo 38.
Agora eu gostava de tomar Atos. Repara que Atos capítulo 2, versículo 38, aí foi nos dias de Pentecostes. Naqueles dias é onde se cumpriu Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 está a dizer: eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vê que o cumprimento disto, Joel 2:28, o cumprimento disto é Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é o cumprimento de Joel capítulo 2, versículo 28. Porque aí eles começaram a profetizar, começaram a falar em língua. Aconteceu tantas cenas, tantos milagres, tantas maravilhas e assim por diante. Então, as pessoas estavam a pensar que aqueles que estavam naquele cenário estavam em estado de embriaguez. Eis a razão pela qual o apóstolo Pedro parou para esclarecer o que de fato estava a ocorrer ali. E desta feita, ele fez o convite que as pessoas tinham que ser batizadas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Mas já em Atos capítulo 19, vamos tomar o versículo 2, diz assim: isto é o apóstolo Pedro tendo encontro com alguns irmãos que tinham ali com ele já o batismo de João. Vamos ler. Atos capítulo 19, versículo 2 até ao 6. Disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, no versículo 3, então, em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Vê que aqui nós temos o cumprimento de Atos capítulo 2, 38. Aqui nós temos. E vê que na realidade as pessoas, biblicamente falando, simplesmente eram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. A questão de alguém ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o falso batismo. Você pode folhear toda a Bíblia. Não há sequer ninguém que foi batizado alguma vez em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Porque esse Pai e Filho e Espírito Santo é o mesmo Deus. A Bíblia em Efésios, capítulo 4, creio que é mesmo também no versículo 4, está a dizer: uma só fé, um só batismo. Uma só fé, um só batismo. Implica dizer que não existe dois batismos. Deve haver um verdadeiro. Assim como nós temos a esquerda e a direita, temos o verdadeiro e o falso. Então, se porventura você foi batizado deste jeito, meu irmão e minha irmã, é hora de você se rever e também chamar a tua atenção para que de facto você se arrependa. É chegado a hora. Vê que a Bíblia está a dizer: alegrai-vos, ó céu, ai dos que habitam na terra e no mar. O diabo desceu a vós, está com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. O diabo sabe que tem pouco tempo. Enquanto você está aí a curtir, a beber, eu gostava de tocar nesse aspecto do batismo, também acompanhado da mensagem no que toca ao nosso amado e querido irmão, profeta, servo de Deus, William Marion Branham. Eu quero pegar a mensagem, a chave para a porta, parágrafo 16. E então, o batismo é uma confissão que uma obra interior da graça tem sido feita. O batismo é uma confissão que uma obra da graça tem sido feita. E as criancinhas não têm conhecimento do pecado. Portanto, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para tirar o pecado do mundo. E quando o bebê se torna um ser humano e é nascido neste mundo, eles não têm pecado próprio. Portanto, não tem nenhum arrependimento para ser feito. Mas quando o sangue de Jesus Cristo tira aquele pecado, naturalmente o neném é nascido em pecado, formado em iniquidade, vem ao mundo falando mentiras e são pecadores por natureza. Mas o sangue de Jesus Cristo expia aquilo. Mas quando a criança alcança a idade da responsabilidade e sabe o que é certo e errado, então tem que se arrepender pelo que ela fez. Eu, na realidade, estou a tomar isso. Vê, o profeta está tocando na questão que o sangue do Senhor Jesus Cristo faz a expiação, de modo que não seja visto nenhum pecado naquela criança ou naquele bebê. Mas ele nasce em pecado, porque o salmista disse: eis que a iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Isto é Salmo 51, creio que é o versículo 5. Amém? Vê que essa questão que eu estou a pegar agora, quero mostrar também outro lado, que durante muito tempo
nós pensávamos que uma criança não pode de modo algum ser batizada. Mas de acordo com o profeta, se a criança tiver a responsabilidade ou tiver a idade da responsabilidade e ela se arrepender, aqui não está ainda claro, mas segundo o profeta, uma criança que de fato se arrependeu, ela pode sim ser batizada. Isto é, com 6 ou 8 anos, segundo o profeta. Isto é na mensagem Deus sendo mal entendido, no parágrafo 30 até aos 35 anos. Durante algum tempo, nós tomávamos aquela escritura em que Jesus simplesmente podemos encontrar em São Mateus capítulo 19, do versículo 13 em diante, ou mesmo em Marcos capítulo 10, onde as criancinhas vinham até a Jesus, os pequeninos vinham até a Jesus e os discípulos estavam a impedir para que as crianças se aproximassem a Jesus. Então Jesus disse: deixai vir as criancinhas. Quem não ver o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E vê que quando aquilo aconteceu, Jesus simplesmente impôs as mãos sobre as crianças. A Bíblia está a dizer que ele abençoou as mesmas. Durante um tempo, inclusive eu pensava que uma criança não poderia ser batizada. Na realidade, bebê não pode ser batizado. Um bebê recém-nascido de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não pode ser batizado. A idade que é estabelecida é 6 a 8 anos. Eu quero pegar isso para ler, de modo que possa ajudar, mas antes de terminar este ponto aqui, onde estava a ler, mas quando a criança alcança a idade da responsabilidade e sabe o que é certo e errado, então tem que se arrepender pelo que ela fez. Seu pecado agora é pecado exatamente como foi nascido em pecado. É o pecado humano, o pecado que Adão e Eva cometeram. E aquilo foi omitido por Deus através do sangue de Jesus. Aquilo era omitido porque ela ainda não tinha a idade da responsabilidade. Uma criança de 1 ano, por exemplo, um bebê recém-nascido, 2 anos, essas não cometem pecado. Essa não tem noção do pecado. Mas já quando ela atinge uma determinada idade, que é já a idade da responsabilidade, que ela já sabe o certo ou o errado, porque uma criança de 6 anos, não vale a pena você dizer que não. Uma criança de 6 anos, ela já sabe o certo ou o errado. Uma de 8 anos também já sabe o certo ou o errado. Por isso é que o profeta está a dizer que se vier uma criança que de fato está arrependida, ele não ia hesitar em batizar essa criança. Essa criança seria batizada. Então uma criança com 6 ou 8 anos, ela pode sim ser batizada. Eu vou ler a citação, Deus sendo mal entendido, parágrafo 30 a 35. É uma pergunta que colocaram ao profeta. E nós sempre queremos respeitar um ao outro, honrar ao outro e, acima de todas as coisas, honrar a Deus e honrar a sua casa. Agora, esta próxima pergunta é: os dois filhos com a idade de 6 a 8 anos estiveram aqui no altar nesta manhã. Quando é aconselhável para que eles se batizem? Irmão Branham responde: o mais breve que você puder.
arrependei-vos imediatamente e sejam batizados, isto é, no nome de Jesus Cristo. Agora, esta é a pergunta número 1. Eu aconselharia isso, mas descobrimos nas Escrituras. Você diz, isto é escriturístico? Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, 3.000 almas foram salvas e batizadas ao mesmo tempo. Tantos quantos creram no Senhor foram batizados. Então, logo que você crê no Senhor e o aceita como seu Salvador, vá diretamente à água e faça a sua confissão. Comece bem ali, jovem ou velho, não importa quem seja. Você diz, estes filhos podem ser bastante jovens. Estes filhos podem ser bastante jovens. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, não impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Eu não recearia em colocar, eu não recearia em colocar minha mão sobre uma criança que deseja vir ao altar ou que quer ser batizada com qualquer idade. Não me importa que idade ela tenha. Agora, a pergunta número 2. A pergunta número 2 está relacionada com essa questão que eu já frisei, que na realidade o batismo que é feito pelos títulos, ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo e assim por diante. Então, conseguimos constatar também que se alguém for batizado deste jeito, está diante do batismo falso. E se você está diante do batismo falso, eu quero lhe dizer que é hora de você renovar o seu batismo. E ver que na pesquisa que eu fiz, constatei que os que haviam aderido ou adotaram o batismo da aspersão foi a católica. Ali na pesquisa, por acaso diz que muitas denominações aderiram, mas aquelas que têm destaque é a católica. Aparece em primeira instância a Igreja Católica, que aderiu ao batismo de aspersão, que na realidade é o falso batismo. Não quero eu falar mal de nenhuma religião, mas Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E na qualidade de ser um servo de Deus, é meu dever apresentar aquilo que as Sagradas Escrituras disseram. Porque naquele dia, conforme a Bíblia diz, muitos dirão, Senhor, Senhor, e assim por diante. E o Senhor disse que dirá a estas pessoas que nunca lhes conheceu. Se você não quer que naquele dia o Senhor diga a ti que nunca te conheceu, é hora de você renovar o teu batismo. A outra, que também segundo a pesquisa aderiu ou adotou o batismo por aspersão, é a Igreja Presbiteriana. Também fez a mesmíssima coisa, que também tem destaque na sociedade de hoje. Vê que na realidade esse batismo por aspersão é o falso. O batismo verdadeiro é o batismo por imersão, que na realidade é quando a pessoa é mergulhada na água e é batizada no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e desta feita receber o dom do Espírito Santo. Espero ter ajudado, meus caríssimos irmãos. Até aqui, creio que o Senhor ajudou. Shalom, ficaremos até a próxima.
eu peço encarecidamente a cada um de vocês que possam subscrever no nosso canal da YouTube ou do YouTube para que possamos crescer mais e desta feita trazermos mais temas que possam ajudar a ti. Deus abençoe. Shalom, shalom, shalom.